Olá pessoal, está começando mais um BWF Telecast. Nos nossos programas especiais que estamos fazendo para vocês, vocês já acompanharam a carreira de vários lutadores da BWF e alguns dos nossos principais cinturões. Hoje, o JP vai mostrar para vocês a carreira de um dos principais nomes da luta livre, uma unanimidade em relação ao público. Confiram! A luta livre existe muita dedicação. Qualquer pessoa que já tentou subir em um ringue sabe o quanto isso é difícil. Os lutadores têm que treinar muito e desafiar os seus limites primeiro para ter uma chance de subir naquele ringue e depois para ter sucesso em cima dele. Mas existem alguns que nascem com o dom da luta livre. Tem lutadores que, além de toda a dedicação necessária, são agraciados pelo que chamamos de dom natural e sempre parece estar um passo à frente dos demais. Na BWF, talvez nunca tenha havido um exemplo tão claro quanto esse. Nossa história começa 6 anos atrás, em 2014, o ano da criação da divisão de rookies da BWF. O Anime Friends daquele ano foi palco da estreia de 12 novos lutadores na BWF. Ace fez parte da primeira geração, ao lado de nomes como Vitor Boer, Speed e Big Boy. Mas antes mesmo do torneio de rookies, ele teve a chance de lutar contra um dos principais lutadores da BWF no momento, o Anjo Loiro Beto. Apesar da derrota, o desempenho do Ace surpreendeu a todo mundo, incluindo o seu oponente. Mesmo com toda a inexperiência, afinal esse era o seu evento de estreia, ele conseguiu encarar um dos principais lutadores da BWF de igual para igual. Isso foi suficiente para que ele ganhasse o respeito do Beto. A partir daí, eles formaram uma aliança que ficou conhecida como Nova Era. Mas o Anime Friends estava longe de acabar pro Ace. Mais adiante, no mesmo evento, ele participou da primeira edição do torneio de rookies e, como a gente já mostrou há algumas semanas, ele derrotou o V8 na final para se tornar o primeiro campeão dos rookies. Com apenas 18 anos de idade, ele desbancou outros 11 lutadores e, pela primeira vez, transformou um evento da BWF no seu show. Tudo ia muito bem na carreira do jovem lutador. Além de ser o principal nome da divisão recém-criada, ele e Beto estavam tendo muito sucesso como dupla. Tanto é que no Ressaca Friends de 2014, eles lutaram pelo título de duplas em uma sobrevivente contra Bad to the Bone e os campeões Max Miller e Dante. Começou e olha como começou. É uma batalha campal isso daí. Já começa o Beto ali e o Max Miller trocando cotoveladas. V8 e Dante ali também no corner. Você vai vendo ali o Vinci batendo ali no Insano Riga. Já foi jogado pra fora. Já foi jogado pra fora. Agora sobrou ali, ó. Max Miller e Beto. De duplas opostas, mas trabalhando em conjunto contra o V8. O que eles vão fazer? Olha lá o tamanho do V8, mandou dois pra fora. Ficou só o dois o Rami. O Samuel de V8.
o momento decisivo. Só tem que saber como é que vai funcionar o fechamento com tudo isso de nego em volta, né? E olha lá, Ace mandado pra fora. Vem ali uma coisa, tentou pegar o Beto, mas não saiu. Violência pela violência. Você vê que cada um tentou ali o seu melhor. Lutadores caídos. Vai se levantando ali o V8 e o Beto. Eu já não sei qual foi o último que fez o corte, eu já não sei quem vai ser o combate. Olha a loucura que tá rolando em cima desse ringue. Nossa, olha lá. A equipe ainda que voluntária do Beto e do Dante. Enquanto isso, aí se vai ali, ó. Pra se lançar contra o V8. E agora vem o Insano Igor. Vem o Insano Igor. Mas peraí, ele é seu parceiro. Ele é seu parceiro. Peraí, não. Ele é seu parceiro. Essa batalha campal pintura por 1, 2, 3. É fim de luta. Fim de luta. E os vencedores. E ainda campeões de duplas, Max Miller e o aniquilador, Dante! Apesar de fazer dupla com o Beto e de nessa época fazer muitas lutas entre os profissionais, Ace ainda era da divisão de rookies. Na luta livre, os grandes lutadores são marcados pelas suas rivalidades. E sempre tem aquele rival que consegue levar a luta ao limite, colocando para fora o melhor que ambos os lutadores têm para oferecer. Quando se fala em Rurik Jr., temos que falar sobre Max Miller. Quando se fala sobre Fúria, temos que falar sobre Lobo Peruano. E é impossível falar sobre Ace sem mencionar Vitor Boer. Os dois estrearam juntos no Anime Friends de 2014 e desde então todas as vezes que subiram no ringue, esses dois roubaram a cena. Um evento muito importante para a carreira deles foi o Anime Summer de 2016. Começando com uma sobrevivente entre eles e o Albert, que marcou muito o início da carreira dos três, pela qualidade deles em cima do ringue. Mais pra frente, no mesmo evento, Ace e Vitor Boer se enfrentaram 1 contra 1 pela primeira vez no Telecat. Mas infelizmente o juiz da luta foi o Albert. Afinal não tem... Nossa, olha, os dois gatos ali, opa, vem o Albert, o mediador! Olha o que faz o mediador! Colocando os dois ali de rosto no combate, ele vai fazer a contagem. Eu não acredito. Tem que dar esse tempo 8. Vai dar tempo, levantou ali o ensinável, papai. Não conseguiu cumprir o seu plano ali, o Albert. Não conseguiu o Albert. Vai de novo o Albert. Vai de novo o Albert. Opa. Reagira agora. Agora reagira. Vai pra cima do juiz. Volta de frente dupla. Vem agora de novo. Ali você vê o trabalho em equipe de dois adversários que chegaram alguém para se enfrentar. Empurrada ali da terceira quarta, vem de novo. Vem o Ace, ele não desiste. Vai tentar a roda gigante, conseguiu. Pra agora, quem sabe, olha lá, uma segunda roda gigante não é possível. E ele faz o giro ali, ó. Sem soltar ali, ele faz o giro pra agora, quem sabe poder. Opa, conseguiu. Conseguiu, chave de braço. Chave de braço pra cima do Vitor Boer. Vitor Boer não consegue chegar até as cordas, está no meio do ringue. Não desiste Vitor Boer. Será? Vai botando força o Ace. Vai fazendo o que pode o Ace ali. Caiu o braço ali do Vitor Boer. Caiu a primeira vez, se caiu 3 vezes, acabou. Segunda vez acabou, vamos ver. Terceira, acabou. Apesar das distrações, Ace conseguiu derrotar o seu rival, porém essa história estava muito longe do fim.
Ainda naquele ano, no Anime Friends de 2016, Vitor Boer venceu o segundo torneio de rookies, derrotou o campeão em uma luta de 3 quedas para se tornar o campeão de rookies da BWF. Agora, fazendo parte da divisão de profissionais, Ace foi em busca de conquistas maiores. Pouco após perder o seu título no AF, ele entrou em uma rivalidade com o então campeão Rei do Ringue, Max Miller. Essa rivalidade os levou até a primeira edição da Noite dos Campeões, em dezembro de 2016, onde eles se enfrentaram com o título em jogo. E o Ace já cuspiu, cara. O que é isso? Cuspiu ali no Ace, tomou o tapa, olha. E agora partiu pra cima, o Max ali, a briga de grande, hein, mano? Você vê que tá batendo pesado ali, Max Miller. Já vai pegando, mandando o Ace contra as cordas. Olha a agilidade do Ace. De surpresa, quase ali. Na surpresa, mas lógico, tava ligado na lança ali também, Max Miller. Já levou um golpe violentíssimo ali. O Max Miller tá sofrendo demais. E a cotovelada ali, que é a marca registrada ali praticamente do Max Miller, foi dada ali pelo Ace, ó. E agora ele tá em cima. Ele tá em cima ali. Pra desmontar. Não bate ali o Max Miller. Pegou na mão, bateu. Fim de luta. E o vencedor. E novo campeão do Rei do Ringue. Senhoras e senhores, o juiz está revogando a decisão do combate e solicitando o reinício da luta. O juiz está solicitando o reinício da luta. Não tem como fazer isso. Ele bateu, juiz, não tem essa. Ele bateu, olha só, voltou a luta aqui. O Max agora vai fechando, não pode ser. A luta está valendo novamente. O Ace tinha feito com que o Max... Bateu ali agora. Bateu, não é possível. Bateu, acabou, não é possível. Vencedor, Max Miller. Naquela noite o sistema foi bruto e não falhou. Ace não conseguiu sair dali como campeão. Mas a rivalidade continuou e no Anime Friends de 2017, 3 anos após a sua estreia, 1 ano após perder o título de rookies, Ace derrotou Max Miller em uma luta de 3 quedas e se tornou o Rei do Ringue, se tornando o Rei do Ringue mais jovem da história. Como Rei do Ringue, Ace fez a sua primeira defesa de cinturão na 3ª edição do BWF In-House, e ela foi logo contra o seu maior rival. Saiu na hora certa ali o Vitor Boer, hein? E acabou sentindo ali. Oh! Que seria esse tráfego nosso, mister? Caramba! Eu tô aqui abismado no negócio desse, hein? Olha, é coisa de louco, bicho. Olha lá. Olha lá, fica que ele tá com estima no pescoço dele, rapaz. É uma marcha lá, opa, peraí, olha só, puxado. É o Max Miller entrando aqui. Peraí, outra vez, bicho. Um juiz precisa dar. Opa! Olha o pontapé que tomou agora o Max Miller. Olha lá, já foi prejudicado aqui agora a ponta do Max Miller. Olha lá, perdeu no tempo. Agora foi para o pontapé para todo lado. Olha lá, Olha o ringue aí, ó. joga ele para fora do ringue, Marco. Enquanto o ringue ali, você vê, opa, ele Nossa, vai tentar buscar a final no Ace. Agora vai acabar. Pois é, o vencedor e ainda campeão do Rei do Ringue, Ace! O juiz vai levar
Com a ajuda de Max Miller, Ace derrotou seu Nêmesis e manteve o seu título de Rei do Ringue, em uma das lutas mais marcantes da história do In-House. Não pela qualidade da luta em si, afinal, quem se surpreende com Ace e Boer roubando cena toda hora? Mas para pensar no quão simbólico foi o momento. As duas maiores promessas da primeira geração de rookies se tornam campeões do Anime Friends, o mesmo evento em que eles estrearam 3 anos antes. No caso do Vitor Boer, ele ganhou o título sobrevivente. Depois disso, eles se enfrentam no In-House e colocam a academia da BWF abaixo em uma luta que os fãs não esquecerão tão cedo. E além de tudo, para fechar com chave de ouro, o Mr. Argentina, a lenda do Telecat, sobe no ringue e ergue o braço de ambos os lutadores. Os dois nomes que eram considerados o futuro da luta livre nacional, finalmente tinham se tornado o presente. Tá faltando consciência, sobrando vaidade. O segundo que antecede o beijo da revolução. No final de 2017, os cinturões de duplas da BWF estavam vagos, então foi realizado um torneio para decidir quem seriam os novos campeões. Ace e Rafa entraram no torneio como os grandes favoritos. Eles chegaram até a final, mas foram derrotados pela dupla do Aniquilador Dante e Matt Alves. Ace tinha tudo para ter um grande reinado com o título de Rei do Ringue, mas infelizmente uma lesão entrou no seu caminho e ele teve que passar por uma cirurgia. Com o campeão afastado, Bob organizou um pequeno torneio para coroar o novo Rei do Ringue. No final, Toco derrotou o Death Rider e depois da luta, Ace veio parabenizar o novo campeão. Não é nenhuma conquista de cinturão, agora é como passar o bastão, né? Com a bênção do Ace aí, ergue o braço do Toco, o novo campeão do Rei do Ringue. Opa! Que é isso, Ace? O Ace agrediu ali o Toco e agora vai tirando a sua bandagem ali do pulso para revolta do público, sentindo as partes baixas ali. O Toco foi pego de surpresa, pegou ali, puxou o cinturão de lado, chute agora na cara do Toco. O que tá acontecendo aqui? Você nunca vai ser grande. Opa, pelo pescoço pegou ali, escapou o Ace. Tá machucado o Toco, tentou calar a boca ali do ex-campeão do Rei do Ringue, que agora se autodeclarou campeão. Não tira o cinturão dos ombros. O rei voltou! Senhoras e senhores, bem-vindos ao meu show! Ace se recuperou da lesão antes do que todos esperavam, retornou com uma nova atitude e reivindicou o título que ele nunca tinha perdido. E ele e Toco tiveram uma das maiores rivalidades da história do título Rei do Ringue. Os dois entraram no maremoto e foram os dois últimos participantes do combate. Para a alegria dos fãs presentes na academia da BWF naquela noite, Toco conseguiu jogar o Ace por cima da terceira corda e se tornar o campeão do maremoto, o que lhe dava direito a desafiar qualquer campeão da BWF a qualquer momento, em qualquer lugar. Sendo assim, o desafio foi lançado para a Noite dos Campeões 2, em uma luta de contagem em qualquer lugar. E foi lá que Toco finalmente conseguiu derrotar Ace em um clássico instantâneo e se tornar Rei do Ringue, em uma luta que não só nós já mostramos aqui no Telecat, mas que com certeza você já assistiu. É o que? Você não assistiu essa luta? Não, tá bom. Pausa o vídeo, vai lá assistir a luta agora, vai lá que eu espero. Beleza? Beleza. Não foi sensacional?
Pois é. A partir daí, já sem o cinturão do Rei do Ringue, Ace ficou mais focado na divisão de duplas, ao lado do seu parceiro, o superstar Rafa Luke. A dupla surgiu no Anime Friends de 2017, quando eles disputaram o título de duplas. Mas apesar deles serem derrotados, cada um saiu dali com o título individual. Na 22ª edição do In-House, Ace enfrentou o Rurik Jr. e Rafa Luke enfrentou o Albert. Porém, ambas as lutas tiveram um final polêmico. Sendo assim, para o In-House seguinte, Bob Jr. organizou uma luta pelo título de duplas que estava vago naquele momento. Uma luta entre Raface e os ex-campeões, a Era do Cangaço. Olha lá o Ace! Partiu pra cima do Mito e vem com tudo, Ace! Aí o Ace já deu com os dois pés no peito, o Albert já caiu atordoado. Olha o que ele faz, o Ace tá com a corda toda, Bob. Ele veio pra acabar com o Albert. Gostei, Ace, continua assim, garoto. Olha o que esse garoto faz, olha o Albert saiu e fez o tag, Renato. Ele já fez o toque ali, saindo pra fora, mas o Ace tá bem na foto. Olha o que ele faz. Agora o Ace fez o tag. Olha o que ele faz, agora deu toque aqui também ou não? Olha lá, vai entrar Rafa Luke, já entrou Rafa Luke, vai pra cima do Rurik, passou por baixo, olha o pontapé não, é aquela alavanca que ele fez, ele jogou o Rurik pra fora, Renato, e olha o que ele faz, tomou a distância, vai pular, foi no suicide lá fora, Renato, vai pular pra fora do ringue, olha, e vai jogar ele de encontro, mas veio de encontro também o pé na cara. Olha o Ace, que lindo, Bob! Jogou pra fora do ringue, tomou o pé na cara, agora o Albert. Tomou o pé na cara, olha o Ace! Sensacional, olha o Rafa Luke! Não! Olha lá, vai ser o final! Acabou! Vitória! Uma das duplas mais queridas pelos fãs finalmente conseguiu o título de duplas. A alegria foi tanta que o espaço destinado ao público não foi suficiente para conter a festa no In-House. A festa do público aqui na BWF. Olha o povo, Renato. Olha o povo aí, olha aí, Axel. Entrando pelo ringue dentro. É a festa do Raface. Raface conquistou o coração dos fãs por ser a mistura perfeita entre carisma e habilidade. Com entradas que eram sempre um show à parte e lutas que sempre valiam a pena de se assistir, eles ficam entre os melhores campeões de duplas da história da BWF. Defendendo contra duplas como Fúria e Lobo, a Cúpula e Black Jurado, que retornou para a BWF para disputar o título ao lado do Lobo peruano. Enquanto eles tinham o título, uma nova dupla surgia na BWF. No ano passado, dois lutadores que não tinham conseguido muito sucesso depois de subir para a divisão dos profissionais uniram forças para formar uma das duplas mais bizarras da história. Lobo peruano e Rodox. Eles lutaram pelo título de duplas no In-House 27, onde foram derrotados pelos campeões. Mas na Noite dos Campeões 3, eles tiveram mais uma chance em uma sobrevivente, contra a dupla improvável de Fúria e Vitor Boer. E é claro, os campeões Raface. Olha lá, olha o Ace. O Ace agora na palminha. Foi engraçado, ele montou o parquinho de diversões dele, Renato. Olha lá. Olha isso, deixou todo mundo ali. Olha o Ace. Pulou mais de 4 metros. De um lado do ringue para o outro lado. Vai pra cima de Vitor Boer. Vai pra cima de Vitor Boer. Será que ele vai pegar todo mundo? Será que ele vai querer pegar todo mundo? Olha lá! O terceiro Coast to Coast e só sobrou o Lobo. E ele tá com uma cadeira. Ele tá tentando se defender aqui com a cadeira. Será? Ele tá tentando se defender com a cadeira, ele vai pular também. Olha isso! Não! Coast to Coast no Lobo peruano com uma cadeira no meio do caminho. Esse arrumou o parquinho dele, Renato, e deu conta do negócio, hein? Temos que aplaudir o Ace, Bob. Olha lá, falou que vale tudo, tá cheio de cadeira em cima do ringue. Olha o Fúria, tomou um trompaço, foi pra fora do ringue, Fúria. Olha isso. Mais olha um, isso, quebra mais. Olha isso. Olha lá, vem também o peruano. Caramba, bicho, como é que vai acabar isso aqui eu não sei. Oh! Mais um super kick. Doeu. Cadeirada no rosto do Ace. Nossa. E agora? Só tem eles no ringue.
Só tem Pode ser o final. Será? Acabou! Rodox e Lobo Peruano. Os novos campeões de duplas da BWF. Depois de quase um ano com o título, Raface não conseguiu derrotar as duas duplas desafiantes e acabaram perdendo seus cinturões. Mas no show seguinte, Ace teve a chance de se redimir consigo mesmo. Ele participou de uma luta de 4 esquinas com eliminação contra Rurik Jr., Dynamo e Big Boy, na qual o vencedor se tornaria o desafiante número 1 ao Campeonato Brasileiro de Vitor Boer. No combate, Dynamo eliminou Big Boy e em seguida foi eliminado por Ace. Os últimos lutadores então no combate foram Rurik e Ace. Você que tá em casa, olha aí meu amigo, ele pegou uma cadeira, bicho. Agora o Ace que se cuide. O Ace que se cuide. Olha lá, ele vai chegando com aquela cadeira. Opa! Peraí. Rafa Luke tá entrando no ringue. Ele veio salvar seu parceiro Ace. O parceiro do Ace chegou, Renato. O parceiro do Ace chegou, Renato. E nós não temos juiz. Rafa Luke, olha o que ele faz, ele põe aquela cadeira no peito dele, olha, e vem naquele passinho. Chamando as palmas. Superstar, olha isso, chamando ali o Ace, que é parceiro dele também. Faz a ponte ali pro Ace usar ali como gogô. Vê lá, vamos Ace, vamos Ace. O Rafa fez o trampolim. Oh! Meu Deus. O Portuga tá ali tentando acordar o juiz pra pôr ordem na casa, mas tá difícil. O que tá acontecendo aqui, Pera Bob aí, Júnior? que é? Eles não são amigos? Não, mais uma vez. Outra cadeirada, o que tá... Eu não sei o que tá acontecendo, Renato. O que é isso? Eles são amigos, não. Olha lá o Rurik, olha, tá falando, olha lá, juiz. Olha lá, juiz. Olha lá, não. A vitória então é do Rurik. Quando ele menos esperava, Ace foi traído por quem ele pensava ser o seu melhor amigo, o que custou não apenas o combate, mas também uma chance pelo título brasileiro. Como a gente viu aqui hoje, as coisas aconteceram muito rápido na carreira do Ace. Ele se tornou campeão logo no seu evento de estreia e ganhou seu primeiro cinturão de profissionais logo que subiu de divisão. Foi muita coisa em 6 anos de carreira. Mas vamos ouvir o que o próprio Ace tem a dizer sobre isso. Primeiro, era impossível ser o primeiro campeão de Hulks. Mas, pra minha surpresa, acabei ganhando o torneio. E é incrível como Deus foi perfeito comigo nesses 6 anos de carreira. Desde os Hulks, até o Rei do Ringue, até eu ganhar o tryout, até eu fazer o tryout. E até hoje, né? Porque coisas que eu nem acreditava que poderia acontecer, aconteceu. Teve o título de duplas com o Rafa, mas eu não quero entrar em detalhes nisso porque é só decepção. Foi bom enquanto durou, realmente. Porque quando você se decepciona com as pessoas, você não tem muito o que falar, né? Espero que vocês tenham gostado desses 6 anos de carreira, porque tudo é por vocês, quem tá aí, do outro lado da tela, e quem tá em volta do ringue. Eu espero sempre poder dar o meu show para cada um de vocês. Mesmo com pouca experiência e até mesmo pouca idade, ele sempre esteve acima da média. Devido ao seu talento e ao seu dom natural para a luta livre, ele foi a maior promessa da primeira geração de Hulks, mas foi a sua dedicação que o transformou em um dos maiores lutadores brasileiros da atualidade. Tanto é que no final de 2018, ele também participou dos tryouts latino-americanos realizados pela WWE no Chile. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nesses últimos 6 anos, é que sempre que o Ace sobe no ringue, ele faz da WWF o seu show. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então vocês acham que podem fazer um especial sobre o Ace antes de um pra mim? Eu exijo que a próxima semana o programa seja sobre a incrível, espetacular e brilhante carreira de Rafa Luke. Um abraço, fiquem em casa e até semana que vem.